Oi, você sonhou hoje? Sonhar é esquisito. Eu sonhei que eu levantava e deitava ao mesmo tempo, e daí eu girava. Olá, eu sou a Flávia Gás, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje eu tô aqui sim para fazer análise do imaginário de um tema que vocês escolheram lá no meu Twitter. E vale lembrar que você pode ir lá votar e que essas análises do imaginário são feitas em parceria com o Joy, meu grupo de estudos sobre videogame imaginário. Essa em específico eu pedi ajuda para duas pessoas, para a Lika, que é educadora, e para o Saulo, que é historiador e game designer, porque vai ser pesado. E eu podia falar muita coisa mesmo. Que você escolheu Sandman. Então, hoje a gente vai entrar no mundo dos sonhos. Então, para falar de Sandman, a gente podia destrinchar o quadrinho inteiro, falar sobre a história, falar sobre... Imagina a quantidade de coisas. Então, achei melhor a gente começar primeiro falando sobre a figura do sonho e tentando trazer como ela foi apresentada no primeiro arco de histórias de Sandman, que é o Prelúdios e Noturnos, que é quando um cara chamado Magus, ele é tipo, eu não quero nunca mais morrer, eu sou uma pessoa muito incrível, muito maravilhosa. Daí ele tenta aprisionar a morte, na verdade ele acaba aprisionando um dos irmãos da morte, que é o sonho. E daí por 70 anos ele fica preso aí numa redoma e começa a acontecer umas coisas esquisitas com algumas pessoas que estão lá fora. Tipo, elas começam a viver num lugar que é quase um coma acordado. Elas ficam num estado onde o sonhar se mistura com a realidade de um jeito muito estranho. Para a psicologia, o sonho tem várias funções. Então, nesse caso, não, a pessoa só existe, como se ela estivesse numa inércia, assim, enquanto ele está lá dentro. Então, quando você é apresentado para ele, ele está dentro dessa redoma, e daí começa a se debater a questão do que é o sonhar, eu acho. E o sonho é uma coisa esquisita mesmo, tanto para a mitologia quanto na etimologia das coisas, porque a gente pode ter muitas definições. Na Grécia, por exemplo, antiga, na gramática você tinha duas definições para sonho. Oniro, que é o sonho desvelador, profético e tal, e onar, que era o sonho enganador. E aos poucos, eles foram se misturando num sonho só. Conta o Junito Brandão, que escreveu um dicionário mítico etimológico aí, que eu amo, que ele fala de onde vieram as coisas na Grécia. A gente usa só ele quando a gente está falando de mitologia. E na mitologia mesmo, você tem várias facetas do sonho. Por exemplo, Thanatos é a personalização do pesadelo. Você tem Hipno, que chega como se fosse uma areia e uma miragem. Ele pode trazer coisas muito fortes dentro de você, mas que às vezes não tem a ver com a realidade. Daí que vem a coisa hipnose, hipnotismo e tal. E você tem, claro, o Morfeu, que é a figura alada que dentro do sonho faz com que as coisas apareçam. Tanto que depois na gramática saxão isso vai virar Morpheus, que é transformação. Então é como se ele pudesse realmente transformar o seu sonho. E você vai tendo essas milhões de facetas. Até mesmo o Bachelard vai dividir o sonho em dois. Ele vai dizer que tem um sonho noturno, que é o sonho que você tem quando você está dormindo, que é um sonho quase passivo. Ele costuma falar sobre você ser tomado por um sonho. Tem vários escritores que vão falar do tipo, ontem eu fui tomado por um sonho me invadiu, um sonho me visitou. Então você tem essa postura de passividade porque o sonho chega em você. E por outro lado ele vai dizer que tem um sonho que é o devaneio, que é o sonhar acordado, que é quando você olha para algo e você fica imaginando. E daí você vai longe, que é o que a gente faz nas análises do imaginário, né? Vai longe. E este é o sonhar, que é uma função ativa e que tem a ver aí com a sua psique. E ele diz que ambos têm a ver, claro, mas uma numa postura ativa, outra numa postura passiva. Então pensa aí que só de falar de sonho, a gente teria 1 milhão de possibilidades de como encarar isso. E eu acho que a hora que você começa o Sandman com um sonho aprisionado, a gente poderia pensar no sonho noturno do Bachelard, então, como uma coisa passiva, e o Morpheus como uma figura que vem e coloca coisa em você e você não sabe. Porém, quando o sonho está aprisionado, é quando as pessoas param de ter uma possibilidade ativa de pensar sobre os seus sonhos. E até mesmo de atuar na vida, elas ficam naquele limbo que parece uma coisa entre Hipnos e Thanatos. E Morpheus é tipo um coma, talvez seja a expressão desses três deuses juntos. Então talvez o que o Gaiman faz de diferente com o sonho dele é que ele vai dizer que a figura do Morfeu que traz para você as imagens, traz para você poder pensar as imagens e viver e atuar. Tanto que ao longo dos quadrinhos depois, não no Prelúdios e Noturnos,
ele vai dizer que os seres humanos passam 1/3 das suas vidas no reino de Morfeu, do sonho, e que ali eles têm que elaborar e fazer muita coisa. Então eu acho que o Morfeu do sonho do Sandman tem muito mais a ver com o devaneio, mesmo que às vezes ele seja trazido para você, né, no seu sonho, do que com uma coisa passiva de eu tô sonhando à noite, ai, mas nada está acontecendo, não estou elaborando, talvez eu precise elaborar isso de outra forma. Não, eu acho que ele caminha num limiar entre essas duas coisas, e talvez por isso que ele seja uma figura tão interessante. Na Água e os Sonhos, o Bachelard está falando sobre o que é esse devaneio, e ele explica o seguinte: para sonhar profundamente, e não o sonho noturno, aquele passivo, é preciso sonhar com matérias. Um poeta que começa pelo espelho deve chegar à água da fonte se quiser apresentar sua experiência poética completa. Ou seja, ele parte, por isso que a gente sempre fala que tem o livro da água, o livro da terra, porque ele parte das matérias. E o Sandman do Gaiman é uma coisa extremamente material também, ele está preso na matéria naquele momento, inclusive ele perdeu alguns artefatos aí de poder que ele precisa ir atrás, e esses artefatos existem. Então, o próprio Sandman do Gaiman fica nesse limiar entre o ser material e pensar, e apenas sonhar pela matéria. E isso é muito legal, porque depois que ele se liberta, ele vai para o sonhar, ele começa a trabalhar aquele sonhar, como se ele estivesse carpindo uma terra mesmo. E na hora que ele vai ser libertado, é porque alguém finalmente sonha. E quando ele vai ser libertado, o Morfeu, é porque uma pessoa finalmente sonha, uma pessoa que está perto dele, o carcereiro. E o carcereiro começa a sonhar com a praia. E daí ele pode entrar nesse sonho, porque ele pode, como o Morfeu, entrar aí no sonho e alterar o sonho das pessoas, que já era a função do mito grego, do Morfeu grego. E daí, quando ele entra nesse sonho, é a partir dessa areia que ele vai se transformar. Eu gosto muito de pensar nessa coisa da areia como uma coisa da miragem, porque o sonho tem muito a ver com miragem. Miragem não é uma coisa que eu posso te mostrar. Falo, eu vi uma miragem ali, vem aqui comigo ver. Não dá, porque não é compartilhado, você tem que contar a miragem. A miragem é algo vivido, algo percebido, e no Ar e os Sonhos, outro livro do Bachelard, ele vai dizer que a miragem, ela conserta o real. Se você quiser pensar nessa miragem como um sonho. É algo que meio que vai acertando e consertando o real e colocando novas imagens nele de forma que você possa aí pensar em novas formas da tua vida, mesmo que às vezes você não queira, mesmo que seja uma visita de Morfeu. E eu acho muito bacana que a gente começa com o Sandman aprisionado, porque a gente começa num momento da vida dele onde ele quase está vivendo um sonho de gulliverização. Por quê? Porque o cara é tipo incrível, maravilhoso, ele tem o reino dele, os seres humanos passam lá 1/3 da vida deles lá. Tipo, o cara é foda. Mas daí o cara tá dentro de uma orbezinha de cristal aprisionadinho. É quase que nem um dragão que virou uma fada, então ele foi aprisionado em algo pequeno, ele perdeu a sua potência. E ele consegue reconquistar essa potência pelo sonho, pela areia, então por essa função da miragem. E depois, claro, ele vai atrás das suas próprias ferramentas, e daí ir atrás das ferramentas vira uma coisa meio de potência que é claro que ele tem que ter, porque afinal ele é um dos perpétuos, ou seja, um dos deuses que existem para sempre. A morte, o sonho, a destruição, o desejo, o delírio, etc, etc. Uma das coisas que eu gosto bastante, que a gente estava lendo no nosso grupo agora, a gente começou a ler A Terra e os Devaneios do Repouso, então é um dos livros da Terra, o Bachelard tem 2. E ele começa falando sobre a intimidade. E ele diz que a intimidade é uma coisa louca, porque seres humanos querem ver as coisas por dentro, mas não só ver, eles querem viver aquela intimidade. E toda vez que você ficar íntimo com alguém, é quase primeiro como se você estivesse sendo invadido, porque a pessoa vai descobrir coisas suas que você também não queria mostrar. Mas ao mesmo tempo existe um refúgio, porque talvez a pessoa goste de você da maneira que você é, mesmo com as suas coisas esquisitas e tal. Então quando a gente começa com um Sandman que está aprisionado, sem potência, etc., você começa a descobrir quem ele é no íntimo, já partindo da premissa das coisas que ele não gosta ou que são ruins, ou da sua perda de potência. Isso é muito importante para o quadrinho, porque essa relação de intimidade com o Sandman faz com que, em vez de ele se tornar um deus maravilhoso, potente, que ninguém pode ver, ele se torne um pouco mais íntimo de você. E é aí que se desenrola o contar dessa história, na intimidade. E talvez seja essa intimidade aí que consegue pegar essas duas versões de sonho, o sonho passivo, o sonho ativo, e juntar, porque na intimidade a gente sempre tem os dois lados da moeda. Então era isso que eu queria falar pra você essa semana. Se você curtiu, não se esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que a gente precisa muito da sua ajuda, e depois, semana que vem, eu volto com mais Análise do Imaginário.
Beijo, tchau.